Milícias, o poder paralelo do Rio. Esta acompanhante de uma paciente não consegue esquecer os momentos de terror pelos quais passou na madrugada do último domingo. Rio de Janeiro, uma cidade marcada pela beleza natural e por uma sombra crescente, o poder das milícias. Um fenômeno que saiu da clandestinidade e hoje disputa territórios, dinheiro e influência com o próprio Estado. Neste documentário, vamos entender quem são, de onde vieram e até onde podem chegar esses grupos armados que controlam comunidades inteiras. Origens e evolução. As milícias têm origem nos chamados grupos de extermínio da década de 1960 e 1970. Esses grupos eram formados por policiais, bombeiros, agentes penitenciários e militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E, inicialmente, suas ações visavam garantir a ordem na vizinhança onde moravam. Eles diziam atuar em nome da segurança, mas com o passar do tempo, logo mergulharam em atividades criminosas. Em 31 de março de 1964, o Brasil viveu o golpe que instalou a ditadura militar. Naquele momento, muitos policiais saudaram o novo regime e logo passaram a atuar como agentes de repressão política. Para o escritor Zuenir Ventura, esse período foi o verdadeiro ovo da serpente. Foi ali que se consolidaram grupos assassinos como a Escuderia Lecoq, que décadas depois lançariam as bases das milícias. Ventura detalha essa tensão no livro Cidade Partida, publicado em 1994, levando-nos até a chacina de Vigário Geral, em agosto de 1993, quando 21 jovens foram executados por policiais em retaliação à morte de 4 PMs na favela. Rio das Pedras, zona oeste da capital fluminense, foi o primeiro reduto oficial das milícias. Ali começou a mistura perigosa entre forças de segurança e poder paralelo. Era comum naquele tempo ouvir as pessoas falarem: em Rio das Pedras não tem bandido. Com o tempo, esses grupos abandonaram o discurso moralista e passaram a cobrar taxas por segurança, transporte, serviços básicos e locação e venda de imóveis residenciais e comerciais. É muito difícil conseguir conversar com pessoas que moram em áreas dominadas por milícias, porque como policiais ou ex-policiais fazem parte de alguns desses grupos, eles espalham nas comunidades a ideia de que se alguém fizer alguma denúncia, eles têm como saber exatamente quem foi. Mas essas duas pessoas toparam falar com a nossa equipe. Temos muito medo, porque a gente não sabe quem é quem. Eles olham até o telefone das pessoas. Eles mandam de você desbloquear e se tiver alguma coisa no telefone que comprometa eles, você vai pagar por aquilo. O WhatsApp, a sua galeria de fotos, e se você está repassando foto, vídeo, o tempo todo. Você não tem vida, você está no trabalho, você não sabe se você vai poder voltar para casa. Gás, TV a cabo, água, internet, suposta segurança, tudo tem preço nas comunidades dominadas. Essas anotações apreendidas pela polícia mostram até folhas de pagamento. Para você comprar o gás é só com eles, para você ter uma televisão é só com eles, para você ter internet é só com eles, até água. Você paga por medo, porque eles batem na sua porta com um fuzil apontado para você. Então você não tem como negar. Moradores de favelas dominadas por milicianos compartilharam áudios que circulam nesses grupos de conversa. Pode meter o pé do morro, que agora não vai ter desenrolo. O pau vai cantar, a giripoca vai piar, a bala vai voar e não tem jeito. É ordem, é morador que não pagou, mano.
Os dias de atraso, vai pagar, mano. Vai ter que pagar. Não vai ter BOP, não vai ter ninguém, não. É Milícia Rio de Janeiro, rapá. Um dia você tá sob o domínio da milícia, no outro dia a polícia invadiu, e quando você vê, já tem bandido, já tem tráfico de droga, você tem que adequar a sua vida à realidade que você vive. Apesar da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, o poder das milícias não parece diminuir. Atualmente, segundo o relatório de inteligência GAESP 2021 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, as milícias do Rio de Janeiro, desde sua raiz, mantêm relações estratégicas com o jogo do bicho, ora atuando em parceria com bicheiros, ora assumindo seus pontos, muitas vezes à força. Em diversas regiões, há uma fusão entre esses dois grupos criminosos, com foco no lucro e no controle territorial. Ainda nas décadas de 1960 e 1970, o Rio de Janeiro conheceu o terror do Mão Branca, um grupo de extermínio formado por policiais que agiam à margem da lei. Com o pretexto de combater o crime, executavam suspeitos sumariamente. E, em muitos casos, cortavam suas cabeças e colocavam sobre as mesas de sinucas das biroscas em regiões pobres do Rio. E, para justificar o homicídio, deixavam um bilhete sobre o corpo informando que a vítima seria ladrão. Essa lógica de justiça pelas próprias mãos foi mais um dos alicerces para o surgimento das milícias. Esses grupos, formados por agentes do Estado, controlam comunidades com violência, pressão e extorsão. A expansão do poder econômico. O tempo passou e as milícias se sofisticaram. Hoje, dominam mercados lucrativos. Cobram por gás, distribuição de garrafões de água mineral, vendem internet, controlam o transporte alternativo, loteiam terrenos e impõem regras ao comércio local. Enquanto fazíamos a apuração deste documentário, a imprensa noticiou que em algumas regiões do Rio, a milícia criou a chamada taxa da farinha, obrigando os panificadores de sua região a comprar a farinha de trigo com a milícia. Comunidade Nova Jersey, Paciência, Zona Oeste do Rio. Um crime brutal em plena luz do dia. A Band teve acesso a um vídeo gravado logo após a morte de Rafael Oliveira Braga, de 43 anos. No registro é possível ver familiares do comerciante em cima do corpo, que estava estirado em frente à padaria. Ai, tadinha. Tadinha, cara. Coitada, né? Rafael Oliveira Braga, dono de uma padaria da comunidade, foi executado após não pagar as cobranças da milícia. A linha de investigação foi confirmada pela Delegacia de Homicídios da capital, que agora trabalha para identificar o autor dos disparos. O crime aconteceu no dia 14 de março na comunidade Nova Jersey, aqui em Paciência. A vítima foi morta após se recusar a pagar a taxa da farinha, cobrança da milícia, como ficou conhecida, para não prejudicar os lucros do estabelecimento. Com um faturamento milionário, elas não são apenas organizações criminosas. São empresas armadas. Estudos mostram que as milícias controlam mais de 10% da região metropolitana do Rio. Atualmente, cerca de 20% da área da região metropolitana do Rio é controlada por algum grupo armado. E as milícias detêm metade dessas áreas. Em 16 anos, o domínio das milícias sobre territórios cresceu 387%. Os dados estão no mapa dos grupos armados, elaborado pelo Instituto Fogo Cruzado e o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Elas se expandem com violência, mas se mantêm com silêncio. Quem vive sob o domínio das milícias sabe. Falar pode ser uma sentença de morte. Determinar o número exato de quadrilhas milicianas no Rio de Janeiro é desafiador, devido à natureza clandestina dessas organizações e à constante fragmentação e reconfiguração de seus grupos. Contudo, estudos recentes
fornecem algumas informações sobre a extensão de sua atuação. As milícias controlam 199 bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro, representando a marca de 21,8% de ocupação, somente nesta macro-região. Na cidade do Rio de Janeiro, especificamente, até 31 de dezembro de 2024, elas dominavam 41 bairros, ou 25,5% do total, superando o Comando Vermelho, que controla 39 bairros. Um levantamento de iniciativa do projeto Direito à Memória e Justiça Racial estimou que apenas na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio, as milícias lucram cerca de 3,6 bilhões de reais por ano, sem incluir o comércio de armas e drogas. Esses lucros provêm de atividades como comércio, serviços essenciais e extorsões. Nos últimos 25 anos, as milícias do Rio de Janeiro evoluíram de grupos paramilitares formados por ex-agentes de segurança para organizações criminosas altamente estruturadas, com forte influência política e econômica. Diversas lideranças dessas facções foram presas ou mortas ao longo dos anos, evidenciando a complexidade e a periculosidade dessas organizações. Principais lideranças de milícias presas ou mortas desde o ano 2000. Nós começamos essa lista com Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, ex-vereador e ex-policial civil, fundador da milícia Liga da Justiça. Foi preso em 2007 por formação de quadrilha e solto em 2018. Em agosto de 2022, foi assassinado a tiros em Campo Grande, zona oeste do Rio, em um crime atribuído a disputas internas entre facções milicianas. O segundo da lista é Natalino José Guimarães, irmão de Jerominho, ex-deputado estadual, também envolvido na fundação da Liga da Justiça. Foi preso em 2007 por formação de quadrilha. Após cumprir pena, manteve-se afastado das lideranças conhecidas. Outro nome de destaque é Ricardo Teixeira Cruz, o Batman. Ex-policial militar, liderou a Liga da Justiça nos anos 1990 e 2000. Foi preso em 2009 e condenado a 12 anos de prisão. Cumpre pena na Penitenciária Federal de Campo Grande. Wellington da Silva Braga, o Eco. Liderou o Bonde do Eco, uma das maiores milícias do Rio. Após a morte de seu irmão, Carlos Alexandre Braga, o Carlinhos Três Pontes, em 2017. Eco foi morto em operação policial em junho de 2021. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão de Eco, assumiu o comando do grupo após a morte deste. Em dezembro de 2023, entregou-se à Polícia Federal e encontra-se preso em regime de segurança máxima. Danilo Dias Lima, o Tandera, lidera uma das principais milícias em atividades no estado, com forte presença na Baixada Fluminense. Está foragido e é considerado um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. Hélio Albino Filho, o Lica, ex-policial, liderou a milícia da Praça Seca. Foi preso em 2011, acusado de controlar a milícia em 13 comunidades e de planejar assassinatos de autoridade. Rony Lessa, ex-policial militar, preso em 2019, acusado de ser autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes em 2018. É investigado por envolvimento com milícias e tráfico de armas. Carlos Alexandre Braga, Carlinhos Três Pontes, liderou a milícia Liga da Justiça até ser morto em operação policial em 2017. Antônio Carlos dos Santos Pinto, braço direito de Zinho, foi morto em emboscada na comunidade Três Pontes, em Paciência, zona oeste do Rio, em dezembro de 2023. Alguns crimes marcantes atribuídos à milícia desde o ano 2000. Chacina da Baixada, de 2005. Execução de 29 pessoas por policiais militares em Nova Iguaçu e Queimados, atribuída
a grupos de extermínio ligados a milícias. Sequestro e tortura de jornalistas no Batã, no ano de 2008. Jornalistas do jornal O Dia foram sequestrados e torturados por milicianos enquanto investigavam a atuação desses grupos. Assassinato de Marielle Franco em 2018. A vereadora e seu motorista foram assassinados em um crime que chocou o país. Investigações apontaram para o envolvimento de milicianos e políticos, incluindo Rony Lessa e os irmãos Domingo e Chiquinho Brazão. Incêndio de ônibus na Zona Oeste, em 2023. Após a morte de Faustão, número 2 da milícia de Zinho, milicianos incendiaram mais de 20 ônibus em retaliação e com o objetivo de distrair a atenção do Estado, facilitando a fuga dos líderes da milícia na Zona Oeste. Assassinato de Jerominho, em 2022. Fundador da Liga da Justiça foi assassinado a tiros em Campo Grande, em um crime atribuído a disputas internas entre milicianos. Relações com a política. Com dinheiro e território, vem o próximo passo: o poder político. Milicianos começaram a lançar candidatos, eleger parentes e influenciar nas eleições. Alguns chegaram ao parlamento. O discurso é sempre o mesmo: ordem, moral, segurança. Mas por trás das promessas há o fortalecimento de quadrilhas armadas. O caso mais conhecido foi dos irmãos Jerônimo e Natalino, com atuação direta no Legislativo Carioca. Jerônimo Guimarães Filho e Natalino Guimarães foram reconhecidos como fundadores de uma poderosa milícia no Rio de Janeiro, como já afirmamos antes nesse mesmo documentário, a Liga da Justiça. Um exemplo de como a fronteira entre o crime e o Estado se diluiu nas veias do Rio. Influência cultural. Tropa de Elite. Em 2007, um filme mudou o Brasil. Tropa de Elite expôs os bastidores da guerra urbana e apresentou ao grande público a figura do miliciano. Apesar das críticas à corrupção, o filme foi interpretado por muitos como um apelo por justiça a qualquer custo. Nascia ali o mito do justiceiro, do policial linha dura, e junto com ele, uma romantização perigosa da milícia. A cultura pop, sem querer, ajudou a legitimar o que antes era visto como crime. O Escritório do Crime. O Escritório do Crime é uma das milícias mais perigosas do Rio de Janeiro. Formado por ex-policiais militares e conhecida por realizar execuções por encomenda. Sua base de atuação está na Zona Oeste do Rio, especialmente em bairros como Rio das Pedras e Muzema. Fundado por Adriano Magalhães da Nóbrega, ex-capitão do BOPE, morto em 2020 em uma controversa operação policial na Bahia, o grupo foi associado ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no ano 2018. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Federal, o grupo mantinha relações estreitas com políticos influentes do Estado, inclusive Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que empregou a mãe e a esposa de Adriano em seu gabinete na Alerj. Além disso, há indícios de envolvimento com empresários do setor imobiliário, contraventores como bicheiros e outros milicianos, em uma rede de poder que combinava grilagem de terra, venda ilegal de imóveis, transportes clandestinos e extorsão de comerciantes. Outros nomes ligados ao Escritório do Crime ou a grupos milicianos que marcaram o cenário desde o ano 2000 incluem Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, Wellington da Silva Braga, o Eco, Juraci Alves Prudêncio, o Baianinho, um líder miliciano da Baixada Fluminense, que está preso. Essas milícias atuam como empresas criminosas, com faturamentos mensais estimados em 30 milhões de reais, segundo investigações de 2023 da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essas milícias controlam bairros inteiros, influenciam nas eleições, indicando candidatos e ameaçando seus opositores. Conclusão e perspectivas.
O relatório final da CPI das milícias da Alerj, presidida em 2008 pelo então deputado estadual Marcelo Freixo, revelou o envolvimento direto de 255 pessoas, incluindo agentes do Estado e políticos, com grupos paramilitares que até os dias atuais estão aí, controlando comunidades, explorando economicamente a população e interferindo nas eleições por meio de currais eleitorais. Nesta CPI, a investigação propôs 58 medidas para combater o avanço das milícias, como a tipificação de novos crimes e reformas institucionais. O documento também ganhou repercussão internacional, evidenciando a gravidade da ameaça à democracia e à segurança no Rio de Janeiro. As milícias já não são apenas um problema de segurança pública, são uma ameaça à democracia. O governador do estado, Cláudio Castro, embora tenha hoje um discurso na mídia de combate e enfrentamento às milícias, tem sido apontado como um ser político que foi beneficiado eleitoralmente por esses grupos paramilitares. A última pergunta agora para o senhor é exatamente acerca da atuação de milicianos. Essas investigações, eu determinei a Polícia Civil como linha de governo, né? A polícia é independente, mas o governador determina as linhas de investigação que são importantes para o plano de governo. Determinei investigações contundentes da milícia. O secretário de Polícia Civil, ele pediu exoneração dizendo que estava com receio de retaliação, exatamente porque ele estava investigando profundamente as milícias. O secretário ficou com receio até da própria família, da vida dele, e pediu exoneração do cargo, o doutor Marco Vinícius. Onde elas mandam, o Estado se cala. Onde elas crescem, a cidadania desaparece. Mas há resistência. Em meio ao medo, surgem vozes que denunciam, movimentos que lutam, iniciativas que resistem. O futuro depende da coragem, transparência e vontade política. Porque nenhuma cidade será livre enquanto o crime for quem dita as regras. Você que assistiu esse vídeo até aqui, eu convido a assistir aqui no nosso canal o documentário CPMI das Fake News. Um abraço e até breve.